Que a gente... 50 minutos de programa, não começou o tempo. Psiquiatria nutricional, Nath. Como que é a terapia, a psiquiatria nutricional e como a gente consegue aplicar ela no nosso dia a dia para prevenir doenças e tratar doenças? Excelente pergunta. Então, vamos começar assim. Psiquiatria nutricional, na verdade, sempre existiu, né? Mas ela teve o reconhecimento, em termos de nome, em 2013. Então, ela é um bebezinho entre nós, 11 anos, não é nada, se você parar para pensar, né? E psiquiatria nutricional é a mesma coisa que psiquiatria metabólica, são sinônimos. Então, a psiquiatria nutricional, ela age em tudo que é transtornos mentais. A depressão, a ansiedade, déficit de atenção, Alzheimer, um Parkinson. E aí, tem que entender que o nosso corpo, ele é lindo e sábio, ele começa a dar sinais. Então, quando a gente pensa em psiquiatria nutricional, a gente vai agir nos mecanismos que estão causando desequilíbrios no nosso corpo e causando a doença, né? Um aqui eu já falei, que, por exemplo, seria a inflamação, né? A inflamação dentro do nosso corpo, se você pega um paciente com depressão, um paciente com burnout, você vai ver que a maioria, 99,9%, ou diria até 100%, tem um grau de inflamação. O grau de inflamação até leve, baixo, já é o suficiente para inativar certas áreas do cérebro linkado ao humor. Então, você tem menor propagação de neurotransmissores, receptores não recebem esses neurotransmissores do jeito que deveriam, sabe? Devido a uma neuroinflamação. Porque se você tem uma inflamação sistêmica, você tem uma inflamação intestinal, intestino linkado ao cérebro via nervo vago, você tem também uma neuroinflamação. Legal falar que a inflamação não é dor de garganta. A pessoa, tô com a dor de com uma inflamação na garganta. Não é isso. Não. É uma inflamação sistêmica por muito tempo, crônica. Exatamente. Que ela, como ela disse, quase 100% das pessoas... Exercício físico provoca inflamação. Alimentação muito errada provoca inflamação. E é essa inflamação que ela está falando. Exatamente, exatamente. Além disso, a gente tem que entender que para a gente produzir neurotransmissores, a gente precisa de certas vitaminas. Aí aqui eu vou dar um exemplo simples, né? A gente tem lá o triptofano vindo da nossa alimentação. Só que Arruma assim... teu cabelo, vai me matar. Tá, aí agora foi. É que assim, eu acho que agora foi. É que eu acho que a última pessoa que usou isso aqui era um pouquinho cabeça maior do que eu. Aí tava escorregando, agora já foi. A gente tem que entender que algumas vitaminas são essenciais na produção de neurotransmissores, né? Por exemplo, você tem lá o triptofano, que veio para a alimentação a produzido a nível de intestino. Esse triptofano tem que virar 5-HTP para depois virar serotonina. Só que a primeira etapa de conversão dele, enzimática, depende do ácido fólico e na formativa, que é o metilfolato. Boa. A segunda etapa depende da B6, né? Na formativa, que é o peridoxal 5-fosfato. Então, qualquer deficiência nessas duas vitaminas, o seu triptofano jamais vai virar serotonina. E isso vai para praticamente todos os neurotransmissores. Eles são dependentes de B9 e B6 para a formativa. E a serotonina é o nosso hormônio do prazer, da plenitude, da saciedade. É o que faz a gente comer aquela coisa e gostar, olhar a pessoa e ter gostar daquela pessoa, ter um papo bom e estar feliz, agradável. Olha, ela tá falando, você tá resumindo, que ela tá B, C, D... Mas assim, ela falou quase sim. Mas é esse. O meu papel aqui é esse. Tu também. Se tu não entender, tu pergunta. Não, você tá resumindo, você tá falando agora. Tá ela falou aí quase uns 5-HTP, falou triptofano, metilfolato, B6, que são as vitaminas aí, que estão no nosso dia a dia. Na nossa alimentação, a gente tem que obter isso. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, simples, zinco, né? Que a gente pega muito paciente com deficiência de zinco, não pega, Iago? Muito. O zinco é importante para exatamente ativar essa vitamina B6 que eu acabei de falar ela. Lembra que eu falei que a gente só consegue utilizar ela na formativa? Baixa de zinco não vai ativar essa vitamina B6. Isso é muito importante. Então não adianta tu ter a B6 e tu não ter o zinco. Tá vendo? Entendeu? O que acontece da pessoa? Aí a pessoa acaba com distúrbio de produção de neurotransmissores por algumas deficiências. Quer ver outro papel do zinco extremamente importante? Quando a gente fala de neurotransmissor, né? A gente falou aqui da serotonina. A gente tem outros neurotransmissores, por exemplo, o glutamato e o GABA, né? O glutamato é o nosso neurotransmissor excitatório. O GABA é o nosso neurotransmissor calmante. O zinco, ele é importante para reduzir esse neurotransmissor excitatório. Quando a pessoa está muito ansiosa, normalmente você tem uma quantidade alta de glutamato nesse cérebro. O zinco age ajudando a baixar um pouco esse neurotransmissor excitatório. E o glutamato está onde, gente? Eu sempre penso em glutamato, sabe o que eu penso? A Ajinomoto, É o miojo, o pozinho do miojo. Não, mas a gente produz esse glutamato, né? Tá dentro da gente. Mas você imagina a pessoa que come isso. Entendeu? Ah, não, que ela tá já ansiosa.
ela já tem um perfil de ansiedade e ainda bota um Ajinomoto, ainda bota um negócio desse. Ela fica quicando, ela não dorme. Gente, mas o Ajinomoto, né, o glutamato que vem da alimentação, ele é considerado algo completamente neurotóxico, né? Ele excita seus neurônios a ponto de morte. Exatamente. Mas isso é comercializado aí, ele livre demanda. Tá na prateleira do supermercado. Ô, Leide, pra gente